Em primeiro lugar, queria, em meu nome e em nome da Fundação Carmona Costa, agradecer à Joana Gomes Cardoso ter aceito este convite de vir falar nesta série de conferências sobre a arte e contágio. A ideia da curadoria destas conferências era convidar pessoas que tivessem tido um confronto durante a pandemia com programação das suas instituições que pertenciam e que, portanto, tiveram que lidar e contornar o vírus para que, por um lado, continuassem a trabalhar e que houvesse, e por outro lado, pudessem também aprender para o futuro, digamos assim. Uma coisa é certa, chegamos todos à conclusão de que vamos viver sempre, e sempre viveu, a sociedade sempre viveu em contágio, sempre houve contágios. E há historicamente grandes descrições de grandes pestes e grandes... De qualquer maneira, este foi especial, talvez até pela época em que... Falou-se disso na reunião passada, na conferência passada, pela época de ser agora com as redes sociais e com tudo isso, houve uma dimensão diferente dada a toda esta pandemia. Pronto, muito obrigado, Joana. A ideia, como sabem, não está muita gente, infelizmente, gostaria que tivesse mais assistência e mais participação, mas a Fundação Carmona Costa põe no seu site, já vai estar a partir de segunda-feira, a primeira conferência já estará ao vivo, quer dizer, ser transmitida, e a conferência da Joana será a partir de quarta-feira, e portanto depois ficará online durante bastante tempo, e as pessoas podem, quem não pôde vir, pode ver assim, ou podemos rever também essas coisas. Foi distribuída esta folha de sala, que faz fala sobre cada um dos conferencistas. A Joana é atualmente ainda a Presidente do Conselho de Administração da EGEAC, que tem uma importância muito significativa em Lisboa, como sabem, na gestão cultural ligada com a Câmara Municipal. E tem mais uma série de trabalhos que teve ligada, e que, como Presidente do Conselho da Faculdade da Universidade Nova de Lisboa, etc. O futuro, não sei qual será, não é, Joana? Mas enfim, dou-te a palavra e falarás durante algum tempo, e depois, se houver pessoas que queiram conversar connosco, temos todo o gosto. Muito bem, muito obrigada, Manuel, e obrigada a todos. Um grande obrigada à Fundação Carmona Costa e aqui na pessoa da sua fundadora, Maria da Graça. É mesmo uma grande honra estar aqui hoje, por tudo aquilo que a Fundação representa, por tudo aquilo que o Manuel representa, e na verdade, como um conferencista que eu ouvi de uma conferência anterior, acho que era o José Manuel Costa, da Cinemateca, dizia: é muito difícil dizer que não ao Manuel Costa Cabral, e não só porque ele é persistente, que é, mas sobretudo por tudo aquilo que ele representa, por tudo aquilo que ele faz. E no meu caso ele lançou-me uma provocação adicional, porque disse-me: se calhar naquela altura já nem estás na EGEAC e falas à vontade. Não é o caso. Eu ainda estou na EGEAC, não é por isso que eu não vou falar à vontade, não vou falar da forma mais aberta possível, até porque não há aqui segredos. Vou tentar contar de facto o que foi a experiência desta situação de facto inédita na perspectiva dos bastidores desta empresa municipal, mas também há aqui um desafio adicional que ganhou uma importância maior que eu pensava quando comecei a pensar no que iria dizer hoje, que é a dimensão pessoal. O enunciado, arte e contágio, relatos pessoais durante a pandemia, a contornar o vírus e a tornar a arte viral. E dividi assim, para mim própria, em alguns segmentos, com algumas palavras, aquilo que vos vou falar. O primeiro é
a ideia da introspeção e daquilo que eu chamarei a alienação. E percebi que foi talvez a primeira vez, e obrigada também por isso, Manuel, foi talvez a primeira vez que eu realmente parei para pensar um bocadinho mais a fundo o que é que isto representou até agora. Eu acho que ainda não fizemos esse exercício, ainda não passou tempo suficiente, o vírus, aliás, continua connosco. Agora mesmo a vir para cá, ouvia nas notícias, já não sei qual é o país que está novamente a fechar, portanto, ainda não estamos a falar de uma situação de fim. Ele está connosco e, se calhar, como o Manuel disse, vai sempre estar. Mas foi das primeiras vezes que eu parei um bocadinho para pensar nesta dupla dimensão, o que é que de facto isto representou para a EGEAC e para Lisboa e o que é que representou para mim. Ao fazer isso, recuei onde é que eu estava quando tudo isto começou. E, se calhar, como algumas pessoas aqui, o primeiro momento, assim, mesmo antes, o último momento de normalidade, foi na Arco, em Madrid. Eu estava na Arco, em Madrid, em total euforia. Lembro-me de ter perguntado antes, uns dias antes, à organização da Arco se era preciso alguma medida especial e disseram, não passa nada. E, de facto, em Madrid vivia-se um clima, lembro-me até, no avião de regresso para Lisboa, ter visto um casal, o único do avião, que vinha com máscara e de ter pensado, que horror, que exagero, esta coisa das máscaras. E isso fez-me pensar, e tenho pensado muito desde então, esta semana, nisso, que é em que raio de bolha é que eu, e se calhar todos nós, vivíamos, e que tipo de arrogância é que existia para acharmos que isto não nos ia atingir. Porque, de facto, bastava acender a televisão e há meses que se falava disto. Há meses que se falava disto na Ásia, há meses que havia até um massacre mediático, diria, em relação ao que estava a acontecer. E, no entanto, de facto, naquele momento, e estamos a falar literalmente dias antes de o país fechar, da minha parte, da parte das instituições e acho que da maioria das pessoas, havia uma espécie de sentimento de imunidade, de que isto não chegaria cá. E estou até hoje a questionar-me, não tenho respostas, estou até hoje a questionar-me como é que isso foi possível. Vivemos numa era de globalização, as coisas são tão rápidas. De facto, como é que não nos apercebemos, com todos os sinais que já existiam, que isto ia chegar cá? Não posso dizer, de facto, que estivéssemos minimamente preparados. Por um lado, a situação era efetivamente nova, por outro, não houve, acho eu também do ponto de vista político, certamente não houve meu nem a GEAC a ideia que isto ia acontecer. Portanto, aconteceu aquilo que eu aqui pus como o fecho. De repente, penso que foi uma semana, 2 semanas depois, as coisas simplesmente fecharam, encerraram. Os teatros que a EGEAC gera, eu aqui tenho que abrir um parênteses, se calhar só para explicar um bocadinho melhor o que é esta sigla, enfim, não é mais bonita, embora eu já me afeiçoei ao chamo-lhe o universo EGEACiano. Estamos a falar de teatros municipais, das galerias municipais, de museus municipais, do Castelo de São Jorge, do Padrão, enquanto não for demolido, dos descobrimentos. Estamos a falar de vários espaços, de facto, importantes municipais da cidade. Na sua totalidade, estamos a falar de cerca de 400 pessoas que trabalham na EGEAC e que, por sua vez, interagem e trabalham certamente com, provavelmente, outras 400. E de um dia para o outro, as coisas literalmente fecharam, os espaços fecharam. Do ponto de vista interno, a EGEAC, está ali a Sara e o Pedro que me podem contradizer a qualquer momento, acho que houve, ainda assim, uma organização da ida para casa e do encerramento relativamente tranquilo. Nós fomos apercebendo que isto ia acontecer e até antes, creio, da Câmara Municipal, nós começámos a preparar as equipas no sentido de vai ser preciso fechar, vai ser preciso ir para casa, vai ser preciso começar de alguma forma a trabalhar de casa. Mas, muito rapidamente, também nos apercebemos do drama que iria ser, sobretudo para o setor cultural. Desde logo, experimentámos isso na primeira pessoa, com todas as exposições, peças de teatro, conversas, enfim, uma multiplicidade de atividades que simplesmente acabaram. Algumas delas estavam a ser preparadas há semanas, há meses,
E lembro-me de ter assistido a cenas literalmente de choro, neste caso no teatro, de pessoas que tinham estado a trabalhar semanas a fio para uma peça que iria estrear literalmente no dia seguinte e que acabou por não estrear naquele momento. E depois, num primeiro momento inicial de choque, de garantir que do ponto de vista de saúde, as pessoas estavam bem e seguras e a trabalhar a partir de casa, houve uma preocupação de tentar, do ponto de vista burocrático, se quiserem, garantir os rendimentos às pessoas com quem tínhamos compromissos. O setor, como sabem, é um setor precário, é um setor frágil, e se isso já é complicado no dia-a-dia, num momento de crise é muito mais ainda. Portanto, nós percebemos que há aqui pessoas que, se não conseguirmos cumprir, do ponto de vista dos rendimentos, aquilo que estava planeado, mais pandemia, menos pandemia, estas pessoas vão ficar sem poder pagar a renda, sem poder comer, de certa forma. Portanto, aí houve uma espécie de, entramos assim numa espécie de operação crise, sobretudo com os serviços jurídicos da EGEAC, que tiveram noites a fio a preparar cerca de 100 a 200, 300, acho eu, até chegámos, contratos no espaço de uma semana, portanto em tempo recorde, para viabilizar pagamentos. Agora, isto era um bocadinho, não diria um pingo no oceano, não era tão pouco, mas também percebemos rapidamente que não ia ser suficiente. Era só o que estava à nossa frente, era só para aquelas pessoas com quem já tínhamos compromissos e, portanto, era uma situação de reação de urgência imediata, mas que sabíamos que não ia ser nem perto nem longe suficiente. Começámos então a trabalhar com a Câmara Municipal. A EGEAC não tem concessão de apoios diretos sob sua tutela. Os apoios que concede é através da atividade, através da coprodução que realiza. Começámos a falar com a Câmara Municipal para tentar que os procedimentos fossem o mais ágil e o mais simples possível para que as pessoas pudessem candidatar e receber o mais depressa possível algo. E acho que houve esse esforço, acho que os processos foram bastante rápidos e ágeis e simples. No entanto, voltamos à questão anterior das fragilidades do setor e da precariedade que vive, porque, na verdade, aquelas pessoas que não estavam inscritas de alguma forma, que trabalhavam de uma forma mais informal ou que tinham dívidas, e sabemos que muitas têm, ficavam excluídas. Portanto, provavelmente aquelas que mais precisavam eram precisamente aquelas que não tinham acesso. E isso foi algo que pesou muito, que eu já lá irei um bocadinho à minha experiência pessoal, mas nós tivemos consciência muito rapidamente de tudo isso. E aí entramos naquilo que eu chamo o vírus do digital, porque de repente percebemos que uma das vias, isto só do ponto de vista pragmático, para viabilizar projetos e rendimentos a artistas, era a utilização do digital, as plataformas digitais. Isto levantou-nos imensas questões, ainda hoje levanta, porque tudo o que nós fazemos é precisamente o contrário. Tudo o que nós fazemos é trazer as pessoas aos museus, trazer as pessoas ao teatro, trazer as pessoas ao cinema. E, portanto, esta ideia de estar a fomentar a experiência cultural, artística, virtual, era completamente ao contrário de tudo aquilo que nós habitualmente fazemos. E houve resistências de vários diretores artísticos, nomeadamente dos teatros, até que nos rendemos todos um bocadinho à evidência de que se é a única forma para manter uma ligação com o público, tendo a porta fechada, literalmente, e se é a única forma ou uma das formas mais rápidas de agilizar pagamentos, então vamos lá ao digital. Mas foi de facto com muitas reservas, e eu aqui, não é por ela estar cá, mas eu vou ler aqui um textinho que é um excerto de um texto que a Sara escreveu para a revista Umbigo, que achei que era apropriado. O artigo chama-se Medo, o beijo infeccioso do pânico, uma apologia ao corpo e à ação. E diz a Sara, desculpem, sabíamos já que o corpo e a sua linguagem eram importantes. O que talvez não fosse tão evidente era o modo como são irredutíveis.
O que ficámos a saber com brutalidade e com violência, depois de estar privados de presença física e de convivência conjunta, foi que a consciência somática, o conhecimento trazido e produzido pelo corpo, na sua relação com os outros corpos e com obras de arte, pode ser simultaneamente vital e letal. O que mingua quando o corpo não está presente é a nossa dimensão comunitária e individual, porque a subjetividade não se cumpre exclusivamente atrás de um ecrã ou de uma interface digital. Excelentes extensões do corpo, mas não o seu fundamento constitutivo. Eu não sou uma fundamentalista e acho que o digital, tal como o vírus, se calhar, vai continuar connosco e traz vantagens. Eu lembro-me que no Dia Mundial do Teatro, o Teatro São Luís, com uma programação digital, curada, fechado, conseguiu chegar a 5.000 pessoas, quando normalmente chegaria às 600. Portanto, há inúmeras vantagens em termos de acessibilidade, em termos de relações que começámos a poder criar até com o estrangeiro, que não teríamos orçamento para fazer de outra forma. E houve projetos que foram criados de raiz para o digital. Não tanto aquela ideia de está aqui um projeto e agora vamos transmiti-lo, mas que foram pensados de raiz para o digital. Na área dos teatros, sobretudo, isso aconteceu muito. Mas continua a ser algo contra a natura. Eu sei que o Pedro Borges, na última vez, falou disso e, de facto, a ideia de ver cinema ou ver um quadro ou uma peça de teatro num ecrã de computador não é de todo a mesma coisa do que vê-la ao vivo, cores e com pessoas que têm reações imediatas. Portanto, continua a ser algo que nós utilizamos, mas com estas dúvidas e receios. Passando agora para mim, de alguma forma, porque eu levei este rap muito a sério e pensei nesta dimensão introspectiva e dei por mim assim quase mais confessional. Eu fui para casa, como toda a gente, com medo, com ansiedade, com angústia, sem saber, por um lado, o que é que isto era e quanto tempo é que isto ia durar, e se iria estar à altura, e se a empresa também iria estar à altura de conseguir fazer algo para contrariar toda esta situação, que não era de todo evidente porque ela era completamente nova. Se é verdade que já vivemos com os vírus há algum tempo, nunca tínhamos vivido com uma situação em que de um dia para o outro, sem preparação, tivemos de fechar os espaços. Eu acho que um bocadinho como toda a gente, e voltando ao tema do digital, voltei para o digital. Portanto, houve assim uma fase até de alguma euforia, óperas gratuitas do Met, ver teatro francês, tudo assim aquilo à mão, de semear e quase a pedir para ser visto. Mas rapidamente senti, se calhar, um bocadinho aquilo que os romanos, nas suas orgias gastronómicas, em que vomitavam, não é? Levavam aquilo a um ponto. Eu senti um bocadinho, eu de repente já vomitava, o digital já vomitava por todo lado e já me causava ansiedade, porque estava sempre a perder algo imperdível. Havia sempre, a qualquer hora da noite ou do dia, algo absolutamente imperdível que eu estava a falhar. Acho que hoje em dia a nova geração tem o nome FOMO, Fear of Missing Out, sentiu FOMO. FOMO, Fear of Missing Out, é como os miúdos dizem. Eles dizem isso, por exemplo, por causa das redes sociais, justamente. Nós estamos tranquilamente e felizes em casa, mas abrimos as redes sociais e eles veem, está uma festa ali, está um jantar ali, e então é aquela sensação de estou a perder qualquer coisa. E eu senti um pouco isso, de repente, depois de uma euforia inicial... FOMO. FOMO. F-O-M-O. Quase que é FOMO. É. FOMO. FOMO. Olha, aprendi, eu nunca ouvi isso. Não. Pronto. É o que dizem os miúdos. Agora vou ter que pôr isto aqui porque... Eu já não sabia. Não, estava a forçar, peço desculpa. Obrigada. É porque eu vou fazer uma coisa, corre o risco de ser um bocadinho ridícula, mas eu sendo já não preciso de levantar. Bom, assim já não preciso, está bem. Já não preciso fazer o pescoço. Ora bem, eu sendo presidente da EGA que tenho muita pena do público. E eu odeio a ideia de estar a aborrecer pessoas. O Manel disse que eu não podia trazer fotografias, então lembrei-me de trazer objetos, porque isto também joga com o que eu estava a dizer do digital.
Então, isto corre o risco de dizer, o Manel está apreensivo, não faz ideia do que é que vai sair daqui. No saco de corre o risco exato. Não, isto é para, desta forma muito honesta do que foi a minha experiência pessoal, enquanto que trabalhava, naturalmente, e está aqui também o relatório de atividades da EGA, que já lá vamos. Depois desta tal regurgitação digital, o que é que eu fui fazer? Isto é mesmo um bocadinho ridículo, já estou um bocadinho arrependida, mas pronto. Comecei a pintar. Muitos desenhos, muitos bonecos, muito mau. Eu tenho noção e consciência de que isto é mau, não é por ser bom. Voltei a ler clássicos, não li há séculos, poesia dos meus filhos, que são adolescentes. Aliás, eu devia ter começado por aí. Passei a ter tempo para estar com os meus filhos, não só o estar, mas realmente conversas, jogar batalha naval, jogar cartas, coisas que no dia-a-dia não há tempo. Ainda conseguimos, de facto, preparar o relatório de atividades da EGA, que foi provavelmente o mais bonito de sempre, porque pela primeira vez tivemos tempo de pensar nele e de o preparar. Piano, voltei a tocar piano. Bom, é óbvio que é preciso, pintei, já começa a ficar ridículo, mas enfim, são as luvas, pintei a casa. Já chega, não é? Não chega nada. Se eu fosse exata e honesta, eu tinha trazido panelas, frigonas, computadores, phones. Na verdade, houve mais isso do que isto. Mas ainda assim, para mim, isto foi uma revelação. E aqui é muito importante dizer, e eu devia ter começado por aí, é óbvio que a minha experiência foi uma experiência de pessoa privilegiada. O meu rendimento estava garantido. E, portanto, mas eu acho que isso, eu quis assumir isso e falar disso também, porque eu acho que um dos grandes aspectos desta crise, da forma como ela foi vivida e que ainda está presente, é a desigualdade. Ela foi vivida de uma forma muito desigual entre as pessoas e continua a ser vivida de uma forma muito desigual entre as pessoas. Portanto, a minha experiência pessoal, de facto, foi muito enriquecedora, sob vários pontos de vista, mas não é, eu tenho consciência, de grande parte das pessoas. E, portanto, ela também não foi vivida assim tão ligeiramente e com tanta, como podia parecer, porque eu tinha a angústia sempre presente e dormi muito mal durante todo este período, de saber o que estava a acontecer e de sentir o peso da responsabilidade de estar à frente de uma entidade poderosa que deveria ter vários meios para estar a ajudar a contrariar esta crise e que em certa medida acho que conseguiu, mas em certa medida, e todos os dias eu ia sabendo de casos de pessoas que estavam realmente a passar dificuldades. Mas ainda assim eu quis trazer estes objetos, além do lado um bocadinho anedótico, para dizer o seguinte. Primeiro, o tédio mata. Acho que foi Heidegger que dizia isto. O tédio, de facto, mata. E o tédio misturado com a tal angústia, quer dizer, eu sentia-me muito como um hamster dentro de uma jaula simpática, certo? Mas um hamster que estava impotente, que estava frustrado constantemente por não estar, ou sentir que não estava a conseguir reagir à altura desta crise. E, curiosamente, foi isto que me salvou. Eu acho que foi isto que me trouxe alguma sanidade mental e sei de relatos de outras pessoas que nesta altura se viraram justamente, lá está, não tanto para o digital, mas justamente para experiências intelectuais ou físicas desta natureza, e que foi isso em grande parte que ajudou, naquela altura em que estávamos realmente confinados, a manter alguma sanidade mental. Eu escrevi aqui um que é capaz de não ser o melhor para falar e de ser politicamente incorreto na altura em que eu me encontro, mas eu resolvi que ia ser de facto franca e aberta, e então chamei Unicórnios a esta secção. E o que eu queria dizer com isto é: eu não tenho ilusões da era em que vivemos, não sou uma velha do Restelo, não sou uma fundamentalista e, portanto, acho que há espaço para tudo e, inclusivamente, para toda esta dimensão digital, de inovação, etc. Mas, ao longo destes anos, tenho sentido, na EGEAC, e voltei a senti-lo neste período, e não passei a tarde a pensar qual é a palavra, qual é a expressão, e não consegui,
mas qualquer coisa como, ainda por cima em inglês, enfim, o back to basics. Senti muito isso e, como digo, ao longo destes anos na EGEAC tenho sentido muito isso. Por mais ou menos tecnologia, na verdade, e estou ali a olhar para o Pedro e para a Sara, ontem eu estive no Ateliê Museu Júlio Pomar e, agora vou ser ainda mais politicamente correta, neste momento, por exemplo, no MAT está o Carsten Hall, altamente tecnológico. No Ateliê Museu está a Menezes. E isto é bom, há espaço para tudo isto. Agora, há um que é serviço público. E isso é outro aspecto que para mim foi muito importante ao longo desta travessia, até agora, que foi sempre também manter o norte. O que é serviço público? A EGEAC é uma empresa que, acima de tudo, procura o serviço público. E, portanto, qual é o serviço público e como é que se preenche essa missão de serviço público nestas circunstâncias? Portanto, para citar agora o camarada Lenin, que fazer? Essa foi a grande questão que, a dada altura, acho que nos assolou a todos. No texto da Sara, eu não vou ler mais, mas no texto da Sara há outro aspecto muito importante, que é a paragem. O Ateliê Museu, por exemplo, e outros assumiram que queriam parar, queriam simplesmente parar para pensar, parar para se reinventar, parar para que também não voltássemos simplesmente aos modos anteriores. E houve pérolas neste período. Houve, por exemplo, a Casa Fernando Pessoa, que desenvolveu um projeto de poesia ao telefone, nomeadamente para a população mais velha, que não está necessariamente ligada às tecnologias e que estava muito isolada e muito até ostracizada de alguma forma, não é? E, portanto, esse poema gerou muito entusiasmo e teve voluntários e sei que teve grande receptividade. E era uma coisa muito simples, à antiga, telefonar-se, dar um número de telefone, isso resultou muito bem. Foi também a partir de tudo isto que nasceu o projeto das montras, não sei se o conhecem, ele está agora com a segunda coleção. Aí estávamos em pleno confinamento, fechados, parados, a Baixa estava novamente deserta, estava a ter problemas de criminalidade outra vez, lojas centenárias outra vez em risco e a fechar, e então pensámos o que é que nós podemos fazer nestas circunstâncias, e lembrámos que convidar artistas para intervir em montras era algo que talvez fosse viável neste contexto, porque mesmo que as lojas estivessem fechadas, e estavam na altura, quando começámos, daria sempre para as pessoas passearem e conhecerem, e dessa forma alimentar também um pouco o espírito de todos nós, que já estávamos todos a precisar. E acabou por correr muito bem essa primeira edição, porque coincidiu com o fim progressivo do confinamento. Portanto, quando as lojas reabriram, já reabriram com, naquele caso, julgo que foram 10 belíssimos projetos, e há histórias muito divertidas, enfim, sobre este encontro entre os artistas, os lojistas, e agora chamámos a isto a coleção Primavera-Verão, e agora já estamos com a coleção Outono-Inverno. Aproveitámos também o tempo que estava fechado para fazer obras, para fazer melhorias, sem estar a causar interferências na programação, uma vez que não havia programação, e preparámos tudo e conseguimos ser dos primeiros a abrir. A dada altura, o nosso objetivo era, temos que abrir, e mesmo que não haja público, temos que voltar aos palcos, temos que voltar às salas. E, portanto, fizemos um investimento grande em todas as questões de segurança, o gel, a máscara, o termómetro, e conseguimos abrir. E aí houve algo que ainda me comove, do primeiro espetáculo que eu vi, que foi no São Luís, que foi a adesão do público. A adesão do público foi brutal. Não estávamos à espera. Achámos que no limite, como eu disse, íamos fazer isto só por princípio e com salas vazias. E não. O público, pelos vistos, estava tão ávido quanto nós para voltar. E, portanto, muito rapidamente, eu lembro-me um dia chegar ao Cinema São Jorge e ele estava outra vez cheio, claro, com metade da capacidade, toda a gente de máscara, mas havia novamente uma espécie de euforia no ar da tal experiência coletiva de estarmos novamente todos juntos, ainda que não nos pudéssemos tocar, etc. E a brincar ainda fazemos muita coisa. Eu pedi este levantamento, sem me querer amassar, até porque não estou aqui para fazer qualquer propaganda, mas fiquei impressionada. Fizemos 297 concertos e espetáculos de artes performativas, 946 sessões de cinema,
143 debates, 38 exposições, isto é com o digital. Portanto, há que fazer aqui uma distinção e uma ressalva. Estes números que parecem, a mim, quando eu os vi, pensei, isto não é possível, não fizemos isto tudo. Foi sempre com esse apoio e suporte do digital, mas isto significa que houve trabalho e rendimentos para todos estes projetos, fossem eles ao vivo ou fossem eles de forma digital. Também aprendemos muito, novos horários, por exemplo, há muito que se tentava nos teatros começar mais cedo, como é noutras cidades da Europa, e também para as pessoas terem ainda transportes públicos quando os espetáculos acabam, e havia uma certa resistência, uma certa ideia feita que os portugueses têm certos hábitos e que os espetáculos só podiam ser às 9 da noite ou às 9h30, e a verdade é que de repente, até às 11 da manhã de domingo, fazíamos espetáculos, porque foi necessário também escoar, não é a palavra mais bonita, uma série de iniciativas que ficaram penduradas. Portanto, de repente fazíamos espetáculos de manhã à noite e a verdade é que havia público para tudo. E, portanto, mesmo agora, nesta nova espécie de normalidade, em muitos casos os teatros mantiveram sessões às 7 da tarde, às 6 da tarde, e há público. Também estamos a experimentar novas formas de programar, com, por exemplo, ritmos mais lentos, voltando à questão do abrandamento. Temos, por um lado, a pressão de fazer todos os espetáculos e todas as iniciativas que já estavam compromissadas, mas estamos a tentar, ao mesmo tempo, no que diz respeito à programação nova, fazê-la com outro ritmo, deixar as exposições, os espetáculos respirarem de outra forma. Houve uma enorme perda de receitas, enorme, na ordem dos milhões, e devo aqui dizer, e isto é outra afirmação politicamente incorreta e que dá outro debate, acho eu, importante, que é sentir na pele a perda de receitas do turismo. Portanto, não obstante todas as questões muito válidas que se têm, a meu ver, válidas, que se têm levantado sobre a gentrificação, sobre a turistificação, a verdade é que, de repente, ver-nos, a nós no setor cultural, sem estas receitas do turismo, que nos últimos anos foram, não haja dúvidas sobre isso, o grande motor, foi e está a ser um desafio. As receitas estão a voltar, mas não tem nada a ver com os anos anteriores e isso está a ser difícil. Eu disse ao Manel antes de vir, acabei de vir de reuniões de orçamento e estou ansiosa novamente. E vou terminar, não sei quanto tempo passou, se falei demais, se falei pouco, meia hora. Depois também podemos interagir, não sei. Sim. Queria só terminar... Quanto tu quiseres. Está bem, muito bem. Então, tentando responder ao repto final, a parte de como contornar o vírus e tornar a arte viral, eu acho que o confinamento só veio mostrar a importância da arte nas nossas vidas. Eu acho que veio mostrar, pelo menos a muitos de nós, que precisamos de facto de arte como pão para a boca, para usar essa expressão. E como eu disse, a adesão do público foi brutal. Portanto, eu acho que há muita gente, não sei se isto é possível generalizar e se foi uma experiência universal, mas eu conheço pessoas que me dizem que estavam absolutamente ávidas de regressar e de ter esta experiência. Portanto, lá está, o digital, e ainda bem, porque nós tínhamos muito medo quando começámos a utilizar que as pessoas simplesmente por uma questão de acomodação e de segurança, em termos de saúde, que deixassem então agora sim de vir aos museus e de ir ao cinema, etc. E na verdade sentimos o oposto. As pessoas parecem fazer mais questão ainda de vir e de estar. E isso está a ser aqui um motor de esperança e de dinamismo. Portanto, eu diria que a arte está mais viva que nunca. Acho que é preciso criar mais mecanismos de apoio e de suporte ao meio, para que não sejamos tão apanhados em falso como fomos aqui desta vez. Acho que já há alguns passos nesse sentido, por exemplo, este estatuto que foi criado, eu não estive envolvida nisso, não conheço bem, mas o Estatuto Profissional dos Artistas, que foi criado recentemente, já é um resultado da pandemia. E, portanto, eu vejo com bons olhos uma maior organização. Acho que foi criado também, até no campo das artes plásticas, foi criada uma associação, como é que se chama? SOS. Não me lembro agora do nome, mas sei que foi criada uma associação SOS Arte.pt, que há muito... Associação de Artistas Visuais.
Associação? Não percebi. Só para se ouvir, Associação dos Artistas Visuais. Daqueles que Eu- vêm. Dos artistas que vêm. E visuais. Eu acho que isso, fora de brincadeiras, acho que isso é muito importante. Acho que se há alguma lição também que podemos tirar disto é que não estávamos preparados e é muito importante que o setor se prepare melhor e esteja mais bem organizado e com mais mecanismos de apoio, que não sejam estes tão pontuais que, como eu referi, na verdade, acho eu, deixaram de fora muita gente e se calhar os mais vulneráveis. Por outro lado, acho que antes da palavra entrar na moda, já os artistas sabiam que era a resiliência, a famosa resiliência. Portanto, desse ponto de vista, acho que os artistas estavam talvez até mais bem preparados que o resto da população para aquilo que aconteceu. E, portanto, eu diria que a arte, até ver desta forma genérica, ganhou, não matou o vírus, mas não se resignou, não baixou os braços e provavelmente salvou muita gente. E pronto. Muito obrigada. Se alguém quiser dizer alguma coisa, começamos a conversar. Faz favor. O meu nome é Maria Augusta Fernandes e também estou aqui, não porque fui convidada pelo Manuel Costa Cabral, mas porque tudo em que se mete o Manuel Costa Cabral, à partida, é de que vir. Muito obrigada pelo que disse e eu acho que podíamos ficar aqui um mês a discutir, a pegar no que disse, mas há mais de fazer perguntas, são coisas que me preocupam e que talvez possa dar mais algo mais chega. É uma preocupação que eu tenho de uma outra coisa em que eu estou metida e que tem a ver com os que não foram para casa. E é um universo que eu penso que não falamos. E eu todos os dias chegava à rua, nunca está muito limpa, mas não estava mais suja, portanto estava como habitualmente. Dou este exemplo. Se é possível na EGEAC dizermos quem é que não foi para casa. Depois há um outro aspecto e que tocou nisso e que eu gostava, se calhar, de densificarmos um pouco mais, que é assim, eu vejo duas coisas muito boas na pandemia. Das três, uma é da ordem pessoal, eu sou muito alérgica e vivi lindamente durante o confinamento. Eu, quando cheguei aos médicos, disse, não, estou ótima, deixei de tomar alguns antihistamínicos e não sei o quê. Bom, não é o meu caso pessoal que está aqui. Portanto, esse é um lado bom pessoal e depois há dois lados bons que me vão bater, mas que é o seguinte, que é quase de chorar, que é fragilidade. Portanto, toda a gente hoje sabe que o setor da cultura e das artes é frágil. Ninguém pode hoje dizer o contrário. E isso é um lado bom da pandemia. Portanto, as pessoas andavam metidas em si, são aqueles, são todos. Não, o setor da cultura e das artes é frágil. E a pandemia mostrou como ninguém. O outro lado é o livro de Fernando Pessoa, Nada perdeu a poesia e agora temos as máquinas também. E eu penso que nada perdeu a poesia e agora temos o digital avançado como nunca tivemos. E eu penso que isso foi também o lado da pandemia. Depois há uma outra, quer dizer, podia aqui estar a crítica, há um outro que recorde tudo isto e do que disse, que é o seguinte, eu não tenho que ser, como é que é, politicamente correta ou incorreta, mas o Sérgio Godinho fez a síntese como ninguém. No novo normal, nada será como antes. Eu, sem ainda não sair da GEAC, sem ainda não sair de Lisboa, quem se interessa pela cultura e as artes tem que honestamente dizer o que é que devemos mudar. O que é que devemos mudar? Não porque, não para fazer face às fragilidades, porque eu penso que não vamos fazer bem aos pobrezinhos. O que é que nós devemos fazer para alterar completamente, e eu digo completamente, a questão da cultura e das artes, seja na cidade de Lisboa, seja no país. E para
ser mais assintosa naquilo que quer dizer, não acredito que o Estatuto do Artista vá resolver profundamente qualquer coisa. O que nós temos que dinamizar e sou à vontade, porque se alguém lutou pelo Estatuto do Artista, sou eu. Portanto, não é isso que está em causa e se isolado. É não pedirmos ao Estatuto do Artista aquilo que ele não pode dar. Quer dizer, não há artistas se não houver atividade. Pronto, era isto, e foi também se calhar por isto, para aumentar o meu conhecimento. Obrigado, muito obrigado. Sim, vou tentar. Se calhar, como são muitas, respondo já a estas e depois mais. Bom, em relação à primeira, quem ficou, quem de facto não foi para casa, toda a razão. Logo na EGEAC, que é uma questão interessante, na verdade só 50% das pessoas da EGEAC podiam desempenhar funções a partir de casa, porque metade são técnicos de som, técnicos de luz, têm funções que de facto só podem ser exercidas nos locais de trabalho, mas que não puderam, não é, nessa altura. Eu penso que se referia às outras pessoas que todos nós vimos, as caixas de supermercado, as pessoas que faziam a limpeza da cidade. Para mim o que foi muito gritante, isto agora liga a outra questão e dava outro debate, foi ver quem ia nos autocarros, e eram quase maioritariamente pessoas negras. Eu, na rua em que eu vivo, vi isso diariamente de uma forma, eu a certa altura, perante os meus filhos, já nem sabia como explicar aquilo, porque os autocarros que eu vi eram sistematicamente pessoas de limpeza, provavelmente pessoas das obras, que se bem se recordam foi um setor que nunca parou, e eram assim 80, 90% pessoas negras. E isso esconde, devo dizer, e fez-me pensar sobre várias outras questões que o país enfrenta ou não enfrenta. Joana, desculpe, posso? Podes. Não esquecer o pessoal de saúde. Não, esse, claro, mas Quer esse aí, não, o pessoal de sem dúvida, saúde não dava online, tinha que ser, claro, e esse, tinha que andar na sem linha, dúvida. mas dentro dos hospitais. Sim, e continua. As ambulâncias. E continua. Claro. Mas houve estas outras profissões todas, talvez um pouco mais invisíveis, porque de facto para os médicos e para os enfermeiros, e bem, houve imenso mediatismo e atenção, lembram-se das palmas que havia, sim. etc. E eu acho que para esta população, empregadas de limpeza, pessoas das obras, que também continuavam e que se arriscavam também bastante, nomeadamente andavam nos poucos transportes públicos que havia, acho que houve menos atenção. Sim. Polícia também. Polícia, há N profissões. Eu lembro-me que na EGEAC, a certa altura, quando reabrimos, quisemos fazer um espetáculo de beneficência em que os fundos reverteriam a favor das profissões, como agradecimento das profissões que tinham continuado. E na verdade foi muito difícil, porque de repente começámos a ver, na verdade, há muitas. A tendência era pensar nestas que eu falei e no corpo médico, mas na verdade há muitas. Portanto, acho que é de facto um ponto pertinente. Em relação ao ambiente, eu costumo dizer, voltei a ouvir passarinhos, e a Sara falava disso no artigo dela também. Não há dúvida que há aqui também uma questão de sustentabilidade ambiental e não só, em relação ao ritmo que nós tínhamos e que eu acho que temos. Eu não vou já saltar para o novo normal, mas eu não estou tão otimista também. Em relação à fragilidade do setor, na verdade, junto às duas questões, o que eu tentei dizer, e eu não estou familiarizada com o Estatuto do Artista, só usei esse exemplo porque me pareceu que ainda assim, e vendo, como eu digo aos meus filhos, o copo cheio e não o copo vazio, ainda assim, de facto, houve algumas boas ações que aconteceram por causa da pandemia. Não sei se teríamos Estatuto do Artista se não fosse a pandemia. Portanto, e esta organização, esta tal associação também se forma a partir da urgência da pandemia. Portanto, eu estou de acordo, acho que há muito por fazer e por isso é que eu disse, eu acho que o setor ainda tem que se organizar muito mais e os mecanismos de apoio e de suporte às artes têm que ser muito mais consistentes para que o setor não se apanhe completamente descalço como aconteceu e não ficar tão dependente, de facto, das atividades, por um lado, embora para nós, EGEAC, essa é de facto a grande fonte de apoio, é através das atividades e das ações que fazemos em conjunto. E em relação ao novo normal, eu tenho algum receio, na verdade, que as coisas sejam como de antes. Eu acho que as coisas, eu vejo por mim, eu já voltei a um ritmo do antigamente, já não consigo fazer nada disto.
Aliás, olhei para isto hoje de forma nostálgica enquanto que procurava e que trazia. Eu já estou completamente no ritmo anterior e a maioria das pessoas que eu vejo à minha volta também parece estar. Portanto, eu tenho pena que as pessoas não ouçam o Sérgio Godinho e que de facto não se pense, e acho que essa é a grande questão. Eu não tenho respostas, quer dizer, tenho algumas ideias, tenho algumas pistas, acho que se prende muito com esta questão do ritmo, por exemplo, mas entre o viabilizar apoios, viabilizar atividades e ao mesmo tempo querer ter aqui uma outra postura e um outro ritmo, é difícil encontrar um equilíbrio. E eu acho que como sociedade, e agora podia até extrapolar para questões políticas que estamos a viver, eu não sei se nós aprendemos assim tantas coisas. E tenho pena. Se há mais alguém que queira contribuir com a sua intervenção. Diga-me uma coisa. Todas. Acha que dão assistência ao artista? Assistência ao artista. O artista hoje em dia, no nosso país, está sozinho. Então, as organizações são feitas para quê? Tem Para razão. quê? A ideia da assistência, bom, a assistência também tem o lado Não é assistencialista, eu o percebi. artista, quando Sim. quer, precisa, onde é que recorre? Tem algum sítio? Neste caso teve, Qual? na Câmara Municipal, houve um programa chamado Lisboa Protege, e acho que houve outros ao nível do Estado, mas é verdade, eu Mas referi. é por isso que na minha galeria Maria da Graça fala mais tantos de artistas entram plásticos. a pedir comida. Sim. Maria da Graça tem fome. Sim, Porquê? sim. Eu tenho coisas vivas na mão. E o mal deste país é que a parte cultural está completamente posta de parte do nosso país. Se quer saber, ou que eu sei. Não, eu partilho a sua preocupação e E vai indignação. haver um orçamento. Pois, Vai haver um Mas- orçamento de Estado onde é que vem a cultura. Querem começar por aí. Por aí é que tem que ser, não é depois. por alguma razão, a Câmara de Lisboa tem estado a assumir responsabilidades que na verdade não são suas. E há outro projeto nosso que também é isso, o BAC. Há aqui uma dimensão do Não Estado. faz parte do BAC. Eu sei, então não sei. Eu entro em todas. Eu sei. Agora, eu entro em todas e depois, o que já não consigo, o que eles estão desesperados, vêm ter comigo. Eu às vezes na galeria pergunto, mas eu sou o Ministério da Cultura. É o que nós às vezes também nos perguntamos na Câmara. Seja como for, a Câmara obviamente tem a sua responsabilidade imensa, sobretudo num país em que não há muitas cidades com a capacidade de Lisboa para ajudar o setor. Como eu disse há bocado, eu acho que houve um esforço genuíno, não quer dizer que ele tenha sido suficiente ou eficaz. Acho que houve uma tentativa e um esforço para simplificar os procedimentos e para criar em tempo recorde, para o que é habitual, estes programas. Mas como eu também disse, eu sei que eles excluíram muita gente, provavelmente os mais necessitados, porque nós vivemos num tal paradigma, unicórnio ou não, de muita burocracia, em que a pessoa tem uma dívida à segurança social, coisa que sabemos que muitos artistas têm, tudo isto está ligado e é sistémico, e automaticamente fica de fora dos apoios. Portanto, é verdade que... Ou então ainda mais simples, eu não tenho nenhuma dívida, mas não tinha atividade aberta. Lá está. Não recebi o apoio. Lá está. Que é um bocado surreal, porque se eu não vender e tiver a atividade aberta, pago mais segurança social do que o apoio. Mas vou ser, então, agora muito politicamente incorreto, tendo em conta e com o devido respeito da casa onde estou. Eu acho que a responsabilidade, a culpa é forçosamente das entidades, e incluo isso e da EGA. Não tenho. Mas o setor também se poderia organizar muito melhor. E eu vejo outros setores, o do cinema. O cinema criou a União Audiovisual, que alimentou milhares de famílias ao longo deste tempo, continua, aliás, e é um setor que está muito mais organizado. Por isso é que eu há bocado referi a esta associação. Eu não a conheço, não estou lá, não sei se está a ser eficaz, mas eu acho que isso é fundamental. Tem que haver esse esforço. E nós em Portugal, muitas vezes, é uma banalidade ou uma generalização que eu vou dizer, mas perdemos-nos nas quintinhas, nas guerrinhas, e acho que nestes momentos tem de facto que haver aqui um posicionamento forte enquanto setor. E de facto,
Quando eu olho para os apoios, e eu tive acesso a isso, eu quis ver e fui ver os apoios que a Alemanha deu, os apoios que a França deu, não tem nada a ver. Daí, há bocado esqueci-me de dizer isto, e se calhar é outra coisa ainda politicamente incorreta, uma das orientações, neste caso que eu assumo, foi, na programação dos próximos tempos, privilegiar os artistas de cá, os artistas residentes, não quer dizer que sejam portugueses ou não, mas os que estão cá. E porquê? E há muitos dirigentes que não gostam desta ideia e que reagem, até parece quase uma posição xenófoba. Mas não é. Queremos continuar de portas abertas para o mundo e não fechar. Mas a verdade é que os nossos agentes culturais tiveram muito menos apoios que tiveram os franceses e os alemães e de muitos outros países. Há um desequilíbrio imenso. E há uma coisa muito importante, é que as galerias, quando vendem, eu tenho uma galeria, quando se vende um quadro, aos 23% sobre o quadro. Isto está direito. Mas estas coisas têm de se escrever. Mas lá está. Essas coisas absolutamente devem estar escritas e organizadas e ditas, não deve ser só a Maria da Graça a dizê-lo. Mas o Manel está com... Eu sei. Não, o que eu sabemos. quero dizer é que quanto mais o setor estiver organizado e estiver essas reivindicações justíssimas, claras e apresentadas, mais pressão consegue exercer sobre os Ministérios da Cultura ou câmaras municipais para reverter essa situação. E acho que é, de facto, pacífico para todos que este último orçamento... Outro dia chamaram para eu ver uma exposição de um grande artista que está velho. Porque tudo que fica velho, fica de parte. Esquecem os velhos. Um artista que é belíssimo, está de parte, já não dá, já não faz aquele floreado, aquilo que eles gostam. E então está ali de parte. Ele está aflito, então perde por tudo para se ver, para se comprar qualquer coisa. Isto é deprimente. Que país é que estamos? Estamos no terceiro mundo, ainda, mais nada. Isto é o terceiro mundo. Mas, mais uma vez, se olharmos, por exemplo, não sei se isto é uma comparação que faz sentido, mas, por exemplo, a Casa do Artista, para onde vão pessoas justamente mais velhas, ligadas às artes performativas. Isso aconteceu graças a uma pessoa também da sociedade civil, Raul Solnado, entre outros, mas porque houve essa organização e essa mobilização. Portanto, eu insisto, acho mesmo que isso é muito importante, por um lado, e com isto não estou a pôr a responsabilidade na sociedade civil ou em fundações ou associações, mas estou a dizer que acho que isso é um primeiro passo fundamental para fazer pressão sobre as entidades políticas nesse sentido. As entidades políticas, falo por mim também, às vezes estão desligadas do terreno, às vezes acham que é esta política e não falam com as pessoas para perceber que, na verdade, às vezes até é mais simples do que parece e às vezes até se complica por não se conhecer. E eu estou de acordo consigo, acho que há muitos aspectos profundamente errados na política cultural portuguesa e acho que há lacunas gigantes que nos envergonham. Eu acho isso, acho sinceramente e depois isso. sabe uma coisa, quando há um lugar vago, uma organização que possa dar muito bem se tiver as pessoas competentes, vão buscar pessoas que não estão no setor, que não sabem nada, só porque são amigos. Eu estou-lhe a falar com tudo, claramente aquilo que eu penso. E eu agradeço essa frontalidade, sobre isso já não me vou pronunciar. Mas é ou não? Acho que vem desde o século XVIII. Quer dizer, Possivelmente. Mas acho ou antes mesmo. Mas as pessoas têm que dizer. Uma das coisas que sempre me fez confusão em Portugal é os artistas não poderem ser só artistas, têm que ter mais 3 profissões, geralmente. Mas olha que lá fora também é. Há sítios onde também é, mas existem mais mecanismos de apoio. Eu estive a investigar sobre isso, nomeadamente nesta altura da pandemia, e se calhar não nos podemos comparar com a França ou com a Alemanha, que têm economias diferentes. Estás a falar mais nas áreas do teatro e não nas áreas das artes plásticas. Talvez. As artes plásticas é diferente, porque não têm o mesmo tipo de contratos. Não há, Pois, quer dizer, mas essa informalidade existe em todos os lados. Vou dar um exemplo de um setor específico, me lembro que durante a pandemia deu também muita celeuma, que foi o fado. Houve N artistas
de fado que ficaram também nas ruas da amargura, de repente, porque as casas de fado fecharam e eles não estavam também inscritos. Eles cantam e tocam nas casas de fado de uma forma completamente informal. E, portanto, de repente, literalmente, de um dia para o outro, ficaram sem rendimentos. E onde é que está... O que eu achei na altura, o que eu defendi, tive conversas com a Catarina Vaz Pinto e ela também defendeu isto, mas isto extravasava-nos completamente, há uma parte disto que se resolve com uma coisa chamada segurança social e rendimento mínimo garantido. E aí estamos a falar até... Em geral. De todos, não é? Portanto, se me perguntam o que é que eu acho que é por aí. No caso da Alemanha. Exato. Agora, eu acho, e por isso falei nisso, acho, e vou dizer o que disse há bocado, se as fragilidades do setor já são más no dia-a-dia, nesta pandemia foram absolutamente dramáticas. Nós vimos isso, constatámos isso na prática. Eu tenho a certeza que há coisas que não são um problema de tratamento pontual. Sim. Há que tempos que se anda a falar, por exemplo, nas relações dos impostos. Sim. No caso dos artistas plásticos. Mesmo no estatuto. Mas no caso do estatuto, de facto, da injustiça que existe em relação a não haver uma política clara de favorecimento dos artistas plásticos, não é? Não existe. Por exemplo, estavas a falar do lar da casa do artista. Nós andamos metidos há 6 anos numa iniciativa que se chama Mansarda. Da Patrícia Vasconcelos. Patrícia Vasconcelos e muita gente. E muita outra gente a querer fazer a casa, já tem terreno, agora é preciso dinheiro para fazer a casa, para os artistas que não são aqueles que vão para o outro lado, não é? De facto é moroso, é complicado, demora tempo, mas enfim. Mas depois há coisas que são rápidas. Há coisas que se podem levar a seu tempo. Mas eu estou a dizer é que são níveis diferentes. Quer dizer, eu acho que tratar, por exemplo, seria urgentíssimo, e a Maria da Graça sabe isso muito bem, que era importantíssimo, tratar de uma política de impostos em relação aos artistas plásticos. E isso há muito tempo que anda a ser falado, não é de agora, tem nada a ver com a pandemia. Houve reuniões e reuniões e reuniões de artistas que apresentaram coisas na Sociedade de Belas Artes, em vários sítios, em vários abaixo-assinados, várias coisas. E há uma espécie de imobilismo enorme em relação a isso. No Ministério das Finanças. Portugal, já não sei quantos ministros teve. Quem? A cultura? 12? Eu sei lá. Devem ser. 12. É das áreas, eu também não sei agora de cor. 12 foram os apóstolos, não são os... Antes fosse. Mas, nesse sentido, é uma área que não tem tido continuidade nenhuma. Não. E a Maria da Graça falava de alguma forma disso. É o 0,5% do orçamento. Eu vivi na Bélgica, a Bélgica a certa altura ficou sem governo e funcionou lindamente. Já toda a gente ouviu falar. Durante vários meses. Isso deu-me que pensar. Ao mesmo ano. Mas é o meu lado anarquista. Mas falando a sério, eu acho que... Eu já estive no Ministério da Cultura, estive à frente, 2 anos e meio, à frente de um gabinete com umas iniciais piores que a EGEAC, GPARI, Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais. E vi esse lado, e de facto é de bradar aos céus, porque não havia dinheiro nessa altura, foi logo ali, ainda foi pré-troika, mas já não havia dinheiro. Mas há N coisas que se podem fazer, e nomeadamente, por exemplo, não havia um diálogo com o Instituto Camões. O Instituto Camões é a entidade cultural do Ministério dos Negócios Estrangeiros destinada a promover a cultura. E não havia uma ligação entre este gabinete, que é o Gabinete das Relações Internacionais do Ministério da Cultura. Portanto, houve assim processos que, uma vez iniciados, não foram tão difíceis. Por exemplo, fui falar a um dos mais difíceis, o Ministério das Finanças e da Economia, que olhava na altura para a cultura como flores, entertainment. Mas eu levei exemplos, por exemplo, na Argentina. A Argentina, quem pagava a presença de artistas de vários setores em feiras internacionais não era nem o Ministério da Cultura, nem o Ministério dos Negócios Estrangeiros, era o Ministério da Economia, porque são feiras comerciais, como a Arco como feiras de música são. Portanto, em muitos casos, esta ideia do dinheiro, eu acho que em muitos casos é falsa. É uma questão de inteligência, ao fim e ao cabo, e de gestão daquilo que existe e das tais sinergias que se podem criar. E de senso comum.
Agora, há um desconhecimento grande, e eu volto a insistir nisto e peço desculpa, porque parece que eu estou a pôr o ónus no setor e não estou, mas é fundamental o setor estar organizado. Eu, quando estive nesse Ministério, apercebi-me da fragmentação do setor. Para já, é um setor que, na verdade, não existe enquanto setor cultural. Há o teatro, há o cinema, há as artes plásticas, ou seja, há... Não sei se posso só fazer aqui Claro, ajuda-me, sim. Não, mas isso tem uma explicação. É que, ao contrário de outras áreas, de outros setores, como o cinema, como o teatro, como a dança, as artes plásticas são uma atividade solitária, por natureza, porque cada artista desenvolve a sua linguagem plástica, promove o seu trabalho. No cinema, tu para fazeres um filme, tu tens que contar com uma equipa de 100 pessoas. Sim, sim, e o cinema tem um cariz de indústria, não é? Há uma indústria cinematográfica. Mas isso não invalida, acho eu, que os artistas se organizem entre Se eles. tu montas uma peça de teatro, tu tens de contar com 50 profissionais. Mas também tens de contar com muitas pessoas. Eu também acho que é uma falha de facto. Não, é uma falha, mas estou a dizer que isso não é à toa, há uma raiz Claro, do problema. mas repara uma coisa, Não se possa virar mas deixa-me para o voltar à lado. Bélgica. Porque é que eu acho que aquilo na Bélgica funcionou? Porque independente deles se pegarem constantemente entre os valões, etc., enquanto país eles têm os seus desígnios muito bem definidos. Independentemente de vir à esquerda, à direita, às cores, eles sabem muito bem quais são os objetivos dele enquanto país. Nós, o que eu sinto é que há esta descontinuidade permanente e, vamos lá ver, eu falo por mim, é muito difícil estar no setor cultural, por exemplo, na EGEAC, e conhecer minimamente todos os meios. Foi uma coisa que eu adquiri, entretanto, eu não nasci com esse conhecimento. E há poucas pessoas que o têm. E, portanto, nós temos ministros da cultura, e eu acho que houve muitos que foram bons e que estavam bem intencionados, mas, na verdade, o conhecimento que eles tinham era provavelmente este, e era de um setor ou outro. Muito setorizado. E normalmente associado à área da qual eles vêm, que não lhes dá forçosamente uma visão global. Isto não é para desculpar ninguém, porque depois também é para isso que há equipas e há assessores e há serviços que eu acho, devo dizer que acho que em muitos casos são erradamente desprezados. Acho que há muitos, eu não acredito naquela ideia que a função pública é isto e aquilo, não, acho que há belíssimas pessoas na função pública que estão mal aproveitadas, que não estão motivadas, conheci muitas delas e acho que também cabe aos decisores políticos de saberem puxar por elas e algumas estão lá há 30 anos, portanto têm um conhecimento, têm uma memória e é preciso saber ouvi-las e aproveitá-las, mesmo que não se concorde com elas. E de facto, pelas vicissitudes que falávamos também, da era em que vivemos, da rapidez em que consumimos, eu acredito que um ministro tenha uma vida... Há bocado falávamos, e vou falar com toda a abertura, o novo vereador da cultura de Lisboa tem 6 pastas: cultura, educação, economia, inovação, relação com as juntas, orçamento participativo. Isto pode ser muito interessante por um lado, porque há aqui sinergias muito óbvias que se podem criar, mas pode ser um pesadelo total por outro, porque são de facto muitas áreas. Se os serviços não forem envolvidos, se as pessoas que por sua vez dominam estas áreas não forem envolvidas, e eu estou a dizer isto à vontade, acho que até está a acontecer isso, acho que está a haver uma abertura muito grande e um reconhecimento e uma valorização do conhecimento que existe na Câmara. E quando isso acontece, eu acho que tudo isto pode gerar situações muito interessantes. Quando não acontece, gera-se aquilo que eu vi já muitas vezes na Câmara, no Estado, que é duplicação. Quando foi essa questão com o Instituto Camões, percebemos que, sem falar, haviam coisas que estavam simplesmente a ser, portanto, o pouco dinheiro que havia a ser totalmente mal gasto, porque duplicava. Falta de comunicação, rivalidade, às vezes. Eu é que sou o presidente da Junta, como disse o Hermano José. E, portanto, o pouco dinheiro que existe vai-se gastando de uma forma, muitas vezes, de facto, totalmente ineficaz. E a minha conclusão é que é óbvio, e aí estou de acordo com a Maria da Graça, é óbvio que tem que haver um mínimo honroso de orçamento. Não se pode fazer aqui as coisas sem dinheiro. Tem que haver um mínimo dos mínimos. Qual é? Não sei, não sou, se calhar, a pessoa mais habilitada, mas tem que haver.
A partir daí, há muitas outras necessidades, há muitas outras questões de organização que têm também que ser feitas e pensadas. Não é só uma questão de dinheiro, embora também seja. Nós vimos, por exemplo, no caso, tivemos a experiência concreta do nosso amigo e também com o nosso participante no BAC, que é o João Pinharanda, que teve agora 6 anos em Paris. E eu acompanhei muito perto isso com ele, a completa, não há orçamento para um adito cultural. Quer dizer, não há quase aditos culturais. Há 5 ou 6. E o que ele fez, ou o que ele podia fazer, é, de facto, tirar quase uma caixinha de surpresas, não é? Mas isso é o nosso síndrome do Tintim Oliveira da Figueira, exatamente. não é? Mas depois isso é perverso, porque nós, portanto, de facto, somos bons a fazer isso. E estamos a falar aí do Ministério dos Negócios Estrangeiros, não estamos a falar do Ministério da Cultura. Não é? Portanto, a cultura é o parente pobre em todos os ministérios. Essa é uma que eu acho que precisava um dia de ser, lá está, o próprio meio a pensar e a falar nisso, porque eu, de facto, não percebo porque é que os aditos culturais são nomeados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e não pelo Ministério da Cultura. Por exemplo? Se são aditos culturais. Depois, houve uma espécie de fusão entre cultura e cooperação, políticas de desenvolvimento e cooperação. Não tem nada a ver. Pode haver cruzamentos, deve haver, pode haver projetos em comum, mas não tem nada a ver. São lógicas completamente diferentes. E achar que uma pessoa consegue, e eu conheço aditos de cooperação que ficaram em pânico porque de repente ficaram com a área cultural, que é uma área que eles não conhecem. E isto é perverso a vários níveis, porque por sua vez é óbvio que vão fazer um mau trabalho. E muitas vezes estão desligados do terreno e já nem conhecem o que se faz cá para poder também estimular e trazer, etc. Portanto, há N coisas que estão erradas. Acho que até as pessoas que estão do lado do Estado reconhecem isso e sabem isso. A questão é encontrar as soluções. E isso eu acho que só pode ser feito com o meio, ou com os diversos meios. E aí eu também devo dizer, e desculpem-me novamente, eu não vinha com esta intenção, mas está-me a levar para aí. Às vezes o setor, não acho que seja o caso deste setor das artes plásticas, mas às vezes o setor é ultra antagonista, quer dizer, não proporciona um diálogo. E isso é mau. Eu acho que isso é mau. Acho que o setor deve ser reivindicativo. Estou aqui a dizer que acho que deve ser mais reivindicativo, mas tem que ter um diálogo com as instituições, senão não consegue fazer nada. E senti às vezes que não havia essa abertura ou capacidade ou vontade de estabelecer essa ponte. Porque eu acho que é o meio que tem que dar aqui muitas respostas. Posso juntar mais uma pedrinha? Posso dar aqui uma chega? Espera aí, deixa-me juntar a minha pedrinha, já lhe dou a palavra. A pedrinha que de repente me veio à cabeça, porque acompanhei isso ao longo destes anos todos que nós acompanhamos, que é o problema da qualidade. Ou seja, os artistas plásticos, como a Sara estava a dizer, que são muito individualistas, que trabalham também muito isolados. Mas, por outro lado, eu assistia a conversas de pessoas sem qualidade nenhuma e pretendem ter uma espécie de direitos iguais para todos. E isso não é possível e nem é importante. Há uma competição que é importante que haja e que seja feita a distinção entre do jogo. Bom, eu da Graça estava a dizer quem é que deve ser apoiado, quem é que não deve ser apoiado. Mas isso é muito difícil, entra em terrenos muito resvaladiços. Não sei nas outras áreas, possivelmente no cinema também. No teatro no cinema também. No cinema, sem dúvida. E no teatro há uma geração... Portanto, aí é importante, o problema da qualidade tem que se deixar que fermente, que fomente e que fermente. Quer dizer, qualidade não é uma coisa que é assim... Eu lembro-me quando foi a seguir ao 25 de Abril, quando se quis criar o Sindicato dos Pintores, na Sociedade de Belas Artes, em 1975, 74, com o Calhau e pessoas assim, não? Todos nós, porque eu estava naquela altura, era infernal. Dizia assim, só alguns artistas expõem em galerias e nós não. Não, as galerias são para todos. O galerista não pode deixar... Quer dizer, é fundamental que o galerista tenha uma independência de seleção dos artistas que quer expor. Não é? É fundamental. Maria da Graça, não é verdade? Um galerista não pode expor quem queira lá expor. Vai expor quem ele acha que deve expor. E isso faz a distinção da qualidade. Eu acho que quando há pouco dinheiro... Fascista, porque não, admito que devia ser por ordem de chegada, não é? Os artistas numerados de 1 a 100, agora escolho de 1 a 10, depois de 10 a 20, não dá. E o galerista muitas vezes vê-se aflito, porque não sabe já o que é que há de fazer. Eu já assisti a isto. Um senhor
de alta patente portuguesa, foi lá comprar um quadro a mim. E eu pedi o X e ele disse-me assim: então, não faz um abatimento? Eu disse: senhora, mas eu na galeria não faço abatimento, que algumas galerias fazem isso. E eu já disse a um artista uma vez que era novo, ia-se lançar, e a galeria foi ter com ele e disse-lhe assim: põe cá tudo, que eu tenho um cliente que te compra tudo se tu fizeres um desconto. Ele veio ter comigo e disse-me: disseram isto, o que é que achas? Eu disse: e como é o desconto? Ai, é da minha parte, eu é que desconto. A galeria recebe o mesmo. Eu disse: vai buscar já, vai buscar tudo, não deixas lá nada, pois aqui. Isso é muito cedo que estão a fazer contigo. Uma galeria. Este entrou, viu e disse-me assim: eu não tenho desconto. Ninguém. Eu fui fazer um bom desconto. Eu fiz. É pouco. Mas eu faço mais. Eu estou-lhe a tirar o meu lucro todo, viu? Agora o artista não se toca. Não percebo porquê. Não percebo porquê. Eu depois fui bruta, não é? Depois disse: como é que o senhor pensa que o artista vive? Como o senhor. Não vive. E isso tem a ver com algo... Olha, com a formação, uma pena com a formação do mundo. E com a percepção errada que existe da cultura. Aquilo que eu dizia há pouco, achar que é flores. Ou seja, há uma ideia perversa nos teatros também, da gratuitidade, das coisas serem grátis, os teatros serem, os espetáculos serem grátis, e politicamente eu fiquei muito espantada quando assisti a partidos, até de esquerda, bastante à esquerda, a defenderem a gratuitidade dos espetáculos e do acesso aos teatros, etc., como forma de desenvolver públicos. Eu acho isto profundamente errado. Acho que envia a mensagem totalmente errada. Acredito muito no desenvolvimento de públicos e acho que é fundamental e prioritário, mas acho que não é ao tornar as coisas gratuitas, porque a mensagem que isso envia é exatamente oposta e só aumenta a precariedade que nós queremos combater. Mas isso é um problema, de facto, muito português em relação à forma como vemos a cultura, que achamos que existe, temos-la por garantida, de alguma forma. A ideia quase romântica, não é minha, do artista coitado, não é? Até acham estranho, às vezes, as pessoas quando encontram um artista que está bem na vida, porque não é suposto o artista ser pobrezinha, não é? A Ministra da Cultura tem que ser uma mulher ou homem que está dentro do assunto. Ou é uma pessoa que é amiga. Ou é uma pessoa que é amiga do que está a governar o país. Digam-me lá. Eu acho que... Olha, eu vou-lhe dizer, e posso dizer abertamente, a Ministra da Cultura a mim detesta-me. Eu detesto. Eu acho que aquele diálogo que eu falei... E vou-lhe dizer, é tão verdade que quando eu chego a um sítio e que ela sabe que eu estou a chegar, ela sabe. Tal é a raiva. Se calhar não vou aqui... Sabe porquê? Porque eu digo as verdades todas. Eu não admito ouvir baboseiras para prejudicar os artistas e a arte. Não pode ser. Como tenho a idade que tenho quase 90 anos, ninguém me tira, eu estou cá, agora quer dizer tudo que penso. Acho que faz muito bem. E agora? Eu agora não calo. Não. Se quiseres... Está na sua casa, minha senhora. Exato. O quê? Está na sua casa, minha senhora. Não é aqui, eu digo em todo lado. Eu sei. Estava a brincar contigo. Maria Augusta. Ai meu Deus, isto é. Deixem-me apresentar aqui o trabalho. Isto é sempre assim, Manel. Hã? Isto é sempre assim. Não, foste tu que trouxeste as bombas. Deixem-me apresentar, porque para não pensarem que eu estou a dizer aqui coisas que não pensei. É que eu entrei para o Ministério da Cultura em 1975 e nunca mais lá saí. Uau! Conheço o Ministério da Cultura e a Secretaria de Estado da Cultura para dentro, para fora, né? E não faço mais que a minha obrigação, conhecer o setor e conhecer o Ministério da Cultura, de onde saí no início da pandemia. Portanto, eu ainda não me sinto fora do Ministério da Cultura. Estava onde nos últimos, só por curiosidade? Em tudo, já que o Ministério da Cultura, mas estava na 10 Artes, portanto, no furacão, recentemente. E, portanto, sinto-me à vontade e estas coisas para mim, penso nelas todos os dias.
assim, tentando, é muito difícil, eu acho, pelo que aqui foi dito, Sra. Maria da Graça, eu acho que tem que haver um plano de emergência para fazer face àquelas coisas em que enunciou. Não há outra maneira, quer dizer, e depois temos que ter um plano nacional para a cultura e para as artes. Não temos, portanto, todos nós podemos dizer o que quisermos e temos razão. Porque não é isso, quer dizer, tudo isoladamente. Que era aquilo que eu dizia que a Bélgica tem. A Bélgica tem estes... Toda a gente tem a Bélgica, tem em todos os países, é só irmos à internet. Sim, eu estava a dizer a Bélgica só que foi tão bom Agora, quando ficaram sem temos que ter ver. consciência que isto já existiu. Isto existiu. E perdeu-se. E agora, a pior herança que a minha geração deixa aos mais novos é que os mais novos não se conseguem libertar da herança e acham que coisinhas que estão a herdar, acham que os planos dos subsídios são aqueles, acham que o Estatuto de Artista vai resolver. Portanto, nós capturamos os jovens e isso tem que ser, libertem-se da herança. Pronto. Depois, há um aspecto que eu aí estarei quase em completo desacordo, não estou em desacordo. Eu percebo que a Joana diz, mas eu, como ando noutra causa, a defender precisamente o contrário. Eu não vejo, e o setor, no fundo, é o Ministério, é o meio, eu chamo de meio para distinguir do Ministério, são as autarquias, é tudo isso. E todos cumpriram, menos o Ministério da Cultura. Para mim, isto é muito claro, posso demonstrá-lo. E não vejo um meio tão generoso como o nosso. Todos os dias saem nos jornais opiniões, pareceres pro bono. Mas onde é que está em desacordo comigo? Porque diz que o setor é culpado. Não. Porque não se organiza. Meu Deus, eu não vejo nenhum setor nos outros países, porque estão noutro patamar, coisas que vêm nos jornais, escritas, a dizerem como se faz, mais 20%, menos 20%, todos os dias. O Ministério não ouve, não vê, não olha, como diria a Sofia, quer dizer, não, todos os dias está lá. E estando lá dentro, porque é que acha que é assim, tendo estado lá dentro? Bom, então isso pode porque não há Ministério da Cultura. É tão simples quanto isto, não vale a pena. Portanto, eu estou a dizer isto, neste momento tenho a maior liberdade para o fazer, mas não se julgue, já o disse na Assembleia da República, quando nos pedem para irmos lá, eu não sei o quê, e escrevo naturalmente, eu sou técnica. Portanto, tenho... Sim, mas é provavelmente aquelas pessoas que eu falava que têm uma memória... Tenho obrigações técnicas, não é? Dizer, não posso dizer, o Ministério não existe, e por acaso não existe mesmo, mas até nem formalmente não existe diversidade, mas não é nesse sentido que eu estou a dizer. Não há. Portanto, eu acho que temos mesmo que equacionar e começar do zero. Por isso é que eu dizia que há uma grande vantagem da pandemia, é que tudo isto vem lá de cima. Sim. Mas também ninguém pode dizer que não. Portanto, vamos a começar a reorganizar-nos, a refundarmos, a não sei o quê. Ninguém me sabe dizer o que é que compete exatamente ao central, à administração central, e o que é que compete às autarquias. É uma confusão, ninguém diz, ninguém sabe, toda a gente está para o mesmo território, como eu costumo dizer. Não, e nos outros países é muito claro o que compete ao central, o que compete ao local e o que é que fazem em parceria. Eu aí diria, e não é um elogio... Aliás, disse há bocado, não é? Nós fazemos coisas que... Exato, não é um autoelogio, quanto muito é um elogio à vereadora cessante, Catarina Vaz Pinto. Eu acho que, de facto, a cidade de Lisboa, e o próprio Primeiro-Ministro reconheceu isso no outro dia de uma forma... Nem sei como é que a Ministra não se demitiu logo a seguir. Mas eu devo dizer, eu vivi bastantes anos fora de Portugal e tenho alguma dificuldade e não quero e não gosto de entrar sem medo das palavras, que também não tenho, de trabalhar a partir das divisões. Acho que quando há lacunas elas devem, sem dúvida, ser denunciadas e reivindicadas, mas também não tenho muito interesse no tal, por exemplo, eu tive em momentos, como já disse, que havia rivalidades, se era este departamento, se era aquele, e acho que houve momentos em que havia uma rivalidade, se calhar até entre Lisboa e o Estado, que eu acho que não faz sentido nenhum. Acho que têm que ser complementares. E eu certamente não represento aqui, a única coisa que eu posso representar é a EGEAC, e mesmo assim eu estou numa fase que também não sei se represento, só posso falar para trás.
Mas eu acho que eu estou fundamentalmente de acordo e de facto às vezes é frustrante e cansativo porque parece que andamos há anos a dizer as mesmas coisas, não é? E no entanto nada acontece. Ainda assim escolho uma visão mais otimista, acho que a pandemia deu aqui um encontrão às pessoas que fez algumas coisas acontecerem, não são nem perto nem longe todas as que são necessárias. Bom, estamos aqui num momento, em Lisboa estamos num momento de mudança, no Estado não percebemos ainda bem, mas é provável que alguma coisa aconteça. A única coisa que eu peço, eu, Joana, cidadã, é de facto que os governantes ouçam o meio. E aí volta a insistir e aqui queria deixar muito claro, não é de forma nenhuma responsabilizar o meio, mas quanto mais bem organizado o meio estiver, quanto mais, eu percebo o que quis dizer, é verdade, e para nós que andamos aqui, há aqui questões que já nem se pode ouvir porque já são repetidas já, mas se reparar, provavelmente elas estão muito dispersas. Eu já estive em situações que eu quis levar agendas, e tive alguma dificuldade, tive que eu fazer o trabalho de casa de reunir tudo, porque não há assim tantas plataformas onde a apresentação está. E quando há, mais uma vez politicamente incorreta, estou-me a enterrar toda hoje, Manuel. Vais para a rua. E ninguém mais me emprega. Quer dizer. Quando têm, normalmente estão ligados a partidos políticos e a agendas políticas. Não são as reivindicações reais do setor, são reivindicações políticas, partidárias, ideológicas. Mas o Michel não ouve os partidos sequer, quer dizer, tem que ouvir os partidos, é evidente, não tem que ouvir toda a gente. Com certeza, mas para mim é mais importante o que ouçam os meios, digamos assim. E depois há técnicas, quer dizer, nós temos que ouvir, claro, está ali de graça, quer dizer, de graça. Para mim, quando cheguei ao GPR, foi essa a grande descoberta, foi a quantidade de pessoas excelentes que ali estavam. Como dizia a Maria Augusta, estávamos aqui uma semana, de qualquer maneira são 8 horas, é a hora limite, o tempo passa a correr. De qualquer maneira, agradeço outra vez a tua franqueza e a tua... O que é que eu ia dizer? Eu falava a mesma palavra. Não, aquilo que eu digo aqui, quer dizer, o segredo do negócio, assim, um negócio com segredo, se calhar é ilegal. Portanto, o melhor é os segredos virem cá para fora para a gente poder aprender uns com os outros. É esse o sentido. Muito obrigado mais uma vez. Maria da Graça, muito obrigado por teres patrocinado tudo isto. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado a todos vós que estarem aqui. Por participar.